E eu, na algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. E assim, a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Logo tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Então, a gente viu essa questão que a gente vivia um tempo sem lei e que o mandamento ele acabou revivendo um pecado que eu não tinha consciência que eu tinha. A proibição despertou a cobiça, né? E daí eu cometi o pecado, daí vem a morte moral. E o mandamento que era para a vida, achei eu que era para a morte. Nós vamos ver isso hoje. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Então, é, me cedendo a essa cobiça que foi despertada em mim, né? Não, eu já tinha ela dentro de mim, acabei me deixando levar e acabei pecando, né? Aí Paulo faz a afirmação: assim a lei é santo, mandamento santo, justo e bom. Nós vamos ver isso hoje também. E esse último versículo também nós vamos ver hoje, tá? Então, quando Paulo fala isso, ele conclui, né, depois de falar essa questão que o mandamento aumenta a cobiça, e eu entendo o mandamento como sendo para a morte, aí ele conclui, mas eu resolvi trazer a conclusão para a gente poder ter um olhar melhor para o resto, tá? Quando ele fala o mandamento é santo, justo e bom, ele está citando primeiro Isaías. Então, Isaías, lá no capítulo 6, versículo 3, nós temos a vocação de Isaías. Então, a gente tem uma imagem que a glória de Deus enche o templo e que os querubins falam santo, santo, santo. Lembrando que no hebraico, né, não tem o superlativo. Então, quando repete santo, 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 está falando o santíssimo, né, que no português tem. É o mais santo de todos, né? Então, santo, santo é o Senhor do exército, ou seja, Deus. Toda a terra está cheia da sua glória. Então, que interessante, ele fala que o mandamento é santo, que Deus é santo, né? E depois nós temos dois salmos que estão no mesmo contexto, no contexto que Davi estava sendo perseguido por Saul. Saul era o rei, né? E Davi já havia sido ungido, mas não era pública essa unção como rei, né? E Saul começa a perseguir Davi por inveja, a popularidade do Davi e tudo mais, né? E ele começa a ficar perturbado, Saul. Então, tem esses dois salmos que vão contar uma fala do salmista como sendo Davi, né? Onde ele coloca: o Senhor é justo, ele ama justiças, os retos lhe contemplarão a face, ou seja, o Senhor se revela de alguma maneira para o justo, né? E por fim ele fala, provar, no outro salmo, né? Provar e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Então, quando a gente chega aqui na citação de Paulo, quando ele chama o mandamento santo, justo e bom, esses são atributos de Deus. Por quê, hein, gente? Que ele usa por mandamento os mesmos atributos que são atributos divinos. Que a lei é divina. É isso que ele está falando. A lei é divina, né? Então, por isso é que ela possui os mesmos atributos de Deus. Ela é santa, justa e boa, porque ela é
de origem divina, logo imutável. E aí, a gente vai lá no Fonte Viva. Capítulo 16. Não te perturbes. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Então, vai comentar esse versículo 10 aí do Romanos, e olha que interessante. O Paulo, primeiro, o Emmanuel fala: não te desequilibres. Já dá logo no negócio, como é que se diz? No início da mensagem, ele já está falando disso. Olha a percepção que você está tendo da vida para você não se desequilibrar. E olha o que Paulo fala, né? Que o mandamento ele tem uma finalidade. A finalidade dele é para a vida, é promover o crescimento, vamos dizer, a evolução da gente, é nos amadurecer. É essa a finalidade do mandamento. Mas achei eu que era para a morte. Quando eu estou sofrendo as consequências de eu infringir o mandamento, eu acho que o mandamento é para me castigar. Eu acho que é para me massacrar, né? Eu acho isso. Eu não consigo ver a finalidade divina pelo qual o mandamento foi feito. Então, é em cima disso que Emmanuel vai comentar esse versículo. Se perguntássemos ao grão de trigo que opinião alimenta acerca do moinho, naturalmente responderia que dentro dele encontra a casa de tortura em que se aflige e sofre. No entanto, é de lá que ele se ausenta aprimorado para a glória do pão na subsistência do mundo. E, às vezes, por causa a gente estuda a lei de causa e efeito, a gente fica muito preocupado com os porquês. E você sabe dos porquês intelectualmente, mas aqui você não vai saber o porquê, não. Só depois de morto. Não tem ninguém aqui que sofre, que fala, não, eu estou sofrendo isso por causa disso. Não sabe, gente. Você sabe a teoria em geral, que tem uma causa, que tem um efeito, mas não tem. E às vezes a gente fica preso no porquê. E o que Emmanuel está chamando a gente aqui é olhar para quê? Essa experiência está querendo fazer uma transformação em mim. E aí ele pega o grão de trigo. Quantas vezes a gente se sente assim, né, moído por dentro, diante de determinadas circunstâncias, né? Quase que a vida estivesse nos moendo, né? E aí ele fala dessa aflição, desse sofrimento. No entanto, ele sai desse moinho com a possibilidade de ser pão, de poder se transformar em um pão. Se indagássemos da madeira com respeito ao serrote, informaria que nele identifica o algoz de todos os momentos, a dilacerar-lhe as entranhas. Todavia, sob o patrocínio do suposto verdugo, faz-se delicada e útil para servir em atividades sempre mais nobres. Se consultarmos a pedra com alusão ao buril, certo esclarecerá que descobriu nele o detestável, perseguidor de sua tranquilidade, a feri-la, desapiedado dia e noite. Entretanto, é dos golpes dele que se eleva aos tesouros terrestres, aperfeiçoada e brilhante. Aí fala, né, dessa dilaceração das entranhas, né, que no caso ele está dando o exemplo da madeira, e quantas vezes a gente se sente assim, né? E o suposto verdugo, né, esse olhar que a gente tem que o outro que é um verdugo para a nossa dor, né? Ao invés de a gente entender como um instrumento para o nosso aprimoramento, né? E daí que ela torna madeira delicada e útil e pode servir a atividades mais nobres, né? E ao buril, que pega a pedra e vai formoseando ela e tornando ela mais brilhante. Então, se a gente for nos exemplos que Emmanuel falou, ele está mostrando que existe um sofrimento.
né? Existe uma experiência de dor, de ser moído, de ser serrado, de ser burilado, e ele está fazendo uma metáfora aí com o grão de trigo, a madeira e a pedra, mas que tem um objetivo, e olha que interessante, os dois primeiros é para nos fazer servir, nos tornar capazes de servir. Olha só. E o último, que é a pedra, é para nos aperfeiçoar e nos tornar mais brilhante. Então, aí a gente já pode ver nessa metáfora que ele está falando, né, quantas dores a gente serve para nos deixar mais maleável, nos possibilitar de sair do nosso egoísmo, de abrir, né, e nos possibilitar servir. Alguém quer falar alguma coisa? Assim a alma, assim a luta. Peçamos o parecer do homem quanto à carne e pronunciará, talvez, impropriedades mil. Ouçamos-lo sobre a dor e registraremos velhos disparates verbais. Solicitemos-lhe que se externe com referência à dificuldade e derramará fel e pranto. Bem a gente, né? Então, ai, ai, vem a gente, né, gente? É isso que ele está falando. Como é que a gente enxerga a luta, né? Então, nós enxergamos, é isso mesmo, né? Falando mil coisas que não devia falar, né? Disparates, fé, pranto diante da dificuldade. É esse olhar nosso que a gente tem para a dor, para a dificuldade, para a encarnação, né? Para o estar na Ele carne. coloca ali na carne, Na exatamente. carne, está na carne, né? Está encarnado, né? Então, como que o olhar da gente está viciado? E é isso que ele quer trazer, essa mudança. Porque quando a gente está mergulhado na experiência, às vezes é difícil da gente entender o objetivo. Porque, igual falou, o mandamento é para a vida. Então, ele tem um objetivo de crescimento, de burilamento, de melhora nossa, de quebra de padrões que, às vezes, durante a experiência, a gente não percebe. Contudo, é imperioso reconhecer que do corpo disciplinado, do sofrimento purificador e do obstáculo asfixiante, o espírito ressurge sempre mais aformoseado, mais robusto e mais esclarecido para a imortalidade. E a primeira coisa que a gente precisa entender é que o objetivo não está nessa vida, né? Então, o objetivo você vai colher como espírito, na imortalidade. Né? Isso é o mais importante para a gente entender, porque se eu fiquei mais aformoseada, aqui eu não vou ver, não é? Porque o corpo vai envelhecer. Eu não vou perceber que meu espírito está mais luminoso, mais formoso, eu não vou perceber isso. Eu vou ver isso depois, né? Então ele vai falar da disciplina do corpo. Isso é importante, que é sinal que a gente já está conseguindo disciplinar os instintos, os impulsos, essa parte mais inferior da nossa psique, né? O sofrimento purificador, olha, purificando, e esse obstáculo que nos limita, mas que ele veio para que a gente traspasse. Então, eu tenho que adquirir potenciais para poder conseguir fazer isso, né? Então, ele vai falar aformoseado, robusto e mais esclarecido, né? Robusto eu entendo como mais resiliente, né? Eu entendi assim. Alguém entendeu diferente? E mais esclarecido. Da madeira e da pedra, depois que a gente passa, vamos supor, a gente passa por ela, a gente sai mais fortalecido. É Sim, isso? sim. É o mais robusto, né? Mais resiliente. Né? Tanto é isso, Marcelo, que a gente vê. Pois é porque você vê assim, olha, o que é desafio para mim pode não ser para você. E por que que não é para você? Porque aquela área
você já venceu algum desafio naquela área e aquilo não é desafio para você mais. Ou nessa vida ou em outra. Tanto que tem coisa que me desequilibra e que não desequilibra você. Pois é. Então, não é só o fato em si. Exatamente é o que Emmanuel está trabalhando, o olhar sobre o acontecimento. Então, se a gente for ver, né, a vida na carne, para a gente procurar um corpo disciplinado, a dor como purificação, a dificuldade diante de um obstáculo asfixiante, tem tudo um objetivo. É isso que ele fala, vamos mudar o olhar. Em vez de eu achar que essas consequências do pecado vieram para a morte, para me triturar, para me machucar, para me castigar, veja que ele é para a vida, olha para o objetivo. É isso que ele está falando, né? Então você vai sair mais aformoseado. Eu nem toquei na bola. Mais resiliente e mais esclarecido. Né? Então, Emmanuel está chamando a gente para olhar, ter um olhar em direção à finalidade, em vez de ficar se torturando, por que isso está acontecendo? Esquece o porquê. É isso que ele está chamando, tá? Não te perturbes, pois, diante da luta e observa. O que te parece derrota, muita vez é vitória. E o que se te afigura em favor de tua morte é contribuição para o teu engrandecimento na vida eterna. Então, o que Emmanuel está falando aí para nós, gente, que existe um olhar do ego. Porque o que é derrota para o ego é vitória para o espírito. Então, toda vez que você achar que você está ganhando, você examina bem direitinho, que tem uma grande possibilidade de você estar perdendo. Porque o olhar do ego é de levar vantagem, é de evitar situações difíceis, é de querer o poder, é de manipular as pessoas. Então, o que Emmanuel está falando é isso, olha. Diante da luta, observa o que te parece derrota, muitas vezes é vitória. A crucificação de Jesus foi interpretada por todos como derrota. Né? É aparente derrota. Né? E o que te figura em favor de tua morte, às vezes por uma doença, né? Às vezes pela dor que você está sentindo, você se sente assim, na verdade é por teu engrandecimento para a vida eterna. Às vezes doenças prolongadas, doença de difícil tratamento, né? Pensar que tudo visa o nosso engrandecimento, mas do espírito. Aí que está o problema. Essa é a dificuldade. Não tem o caráter de punição, né, de te submeter, de te humilhar, nada disso. Ela sempre lembrar, o mandamento, o objetivo dela é para a vida, ou seja, é te promover para a vida eterna. Nunca para fazer esse olhar, né? E aí nós vamos agora para o outro versículo, o último versículo dessa tarde, né? Então ele falou assim: logo, tornou-se o bom em morte, o mandamento que é bom, né? De modo nenhum. Mas o pecado, para revelar-se como pecado, operou em mim a morte pelo bem. Isso a gente viu, né? Na semana passada, né? Que o mandamento é bom, mas despertou a cobiça que veio em mim. Então, o mandamento, a proibição, serviu para mim tomar consciência do pecado que habitava em mim. Ela já estava lá dentro, eu só não sabia, mas já estava. Então, me revelou o pecado, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se fizesse excessivamente maligno. Então, eu preciso ser confrontado com as consequências do pecado para me ver o quão maligno, o quão virulento, está aqui nessa tradução aqui, ó, de última aqui da Bíblia de Jerusalém, quão virulento é o pecado. Para isso, eu preciso ser defrontado com as consequências dele.
Entendeu? Então, o mandamento, ele tanto serve para revelar o pecado que estava adormecido em mim, como também para me mostrar o quão virulento é o pecado. E é pelas consequências que eu vou percebendo isso. Eu estava querendo fazer esse trem esconder, mas não consigo. Mas aí eu tenho. É. Livro dos Espíritos, questão 1009. Que é o castigo? A consequência natural derivada desse falso movimento, uma soma de dores necessárias para fazê-lo desgostar, detestar a sua deformidade, pela prova do sofrimento. O castigo é o aguilhão que estimula a alma pela amargura a se curvar sobre si mesma e retornar ao caminho da salvação. O objetivo do castigo é apenas a reabilitação, a redenção. Então, o que, que a gente viu, né, gente? Nós fizemos uma opção pela árvore do bem e do mal. Eu criei uma deformidade na minha psique, onde eu estou no lugar de Deus. Por isso eu sou egoísta. Então, eu tenho uma deformidade. O centro da minha psique continua sendo Deus, só que eu não tenho consciência disso. Eu estou circulando em torno de mim mesmo, dos meus interesses, né? Então, o que, que ele fala? É necessário uma certa soma de dores devido a esse falso movimento, eu acabo infringindo a lei. Aí tem que vir uma soma de dores para me desgostar, para me mostrar o quão maléfico é o pecado, para me detestar a minha deformidade. Então, eu preciso estar lidando com as consequências do meu pecado para me ver o quão ruim é esse pecado. Porque se eu não desgostar, eu não quero mudar. Não faz o movimento de mudança. Não né? faz o Você movimento. se compraz naquele estado. Naquele estado. Enquanto vocês que estão sofrendo, Uhum. por que eu vou mudar? É vocês que estão sofrendo. Mesmo que seja consequência do meu ato. Entendeu? Então, eu preciso colher as consequências para me perceber o quão maligno é o pecado. Para me desgostar, detestar essa deformidade minha. O castigo é o aguilhão, tá vendo que ele empurra a alma para te tirar dessa situação pela amargura. O que, que é curvar sobre si mesma? Humildade? Para você perceber? Autoconhecimento, introspecção. É eu me curvar para dentro de mim mesmo. A humildade só vai surgir no contato com a sombra. O único jeito de surgir humildade. E retornar ao caminho da salvação. Retomar o caminho da salvação. O caminho da salvação, gente, é a árvore da vida. Não é o caminho ascensional? Então, aí eu vou retomar o caminho da salvação. O objetivo do capítulo é reabilitação, a regeneração, a redenção ou salvação, que é tudo a mesma coisa. Ok? Pode ir? Alguém quer perguntar alguma coisa? Então, o que que Paulo está falando? A lei ela é importante, primeiro, para te mostrar o que é pecado que está dentro de você, adormecido, e você não percebe. É o que a gente chama de sombra. São coisas maléficas que dormem em mim e que as situações vão despertando. E me mostrar que isso é errado. A segunda coisa é me mostrar o quão maléfico, virulento é o pecado. Para isso, eu preciso ser confrontada com as consequências do pecado. Livro Autodescobrimento. Prefácio. Fazem-se imprescindíveis alguns requisitos para que seja logrado o autodescobrimento com a finalidade de bem-estar e de logros plenos, a saber, insatisfação pelo que se é, ou se possui, ou como se encontra, desejo sincero de mudança,
persistência no tentame, disposição para aceitar-se e vencer-se, capacidade para crescer emocionalmente. Então, primeira coisa que ela fala, autodescobrimento tem um objetivo. Qual é? Isso. Bem-estar e logros plenos. Exatamente. Mas para eu, é o bem-estar e o tal dos logros plenos, me tornar plena, né? Mas para mim fazer, para esse autoconhecimento ter feito, eu tenho que estar insatisfeita. Com o quê? Com o que eu sou, né? Com o que eu possuo, como que eu estou. Se eu não estiver insatisfeita, eu não mudo, gente. Mas não mudo. Eu tenho que estar insatisfeita. Eu não gosto do jeito que eu estou. Entendeu? Então, se eu percebo, por exemplo, o meu egoísmo, a hora que eu não gosto disso, que isso começa a me incomodar, é o primeiro passo para mudar. Agora, se eu não acho que tem nada de mais ser egoísta, eu não vou mudar nunca. E é por isso que eu tenho que colher os frutos para que eu perceba o quão ruim ele é, para que eu queira mudar. Então, olha bem, eu tenho que estar insatisfeito, tem que ter a insatisfação, né? Com o que se é, possui e se encontra. E o desejo sincero de mudança. Enquanto você estiver mudando porque o outro falou, porque o outro disse que tem que fazer, porque você leu no CA1, não adianta. Não adianta. E é sincero com você mesmo. Por quê, gente? Porque vai ter queda. Porque não é um caminho reto. É o caminho de mudança possui várias quedas. Se eu não tiver esse desejo sincero, eu desisto. Então, para mim ter essa resiliência, eu tenho que entender isso. E decidir que realmente, olha, eu falei alguma coisa, magoou muito uma pessoa, eu vi a dor no olho dela. Falei, gente, fofoca realmente é ruim. A partir de hoje, vou comandar essa língua. Você vai cair algumas vezes e vai sofrer com essa queda. E a partir dali você vai perceber o quão maligno é os comentários, as depreciações que às vezes a gente faz do outro e não percebe. Mas esse caminho de comandar a nossa língua tem quedas, tem momentos que vai acontecer. E isso é doloroso. Se eu não tiver um desejo sincero e persistência, se eu tiver na minha cabeça que isso é um caminho reto, eu não vou conseguir, porque não é reto para ninguém. Tá? Disposição para aceitar-se e vencer-se. E capacidade de crescer emocionalmente. Essa capacidade de crescer emocionalmente, gente, abre que eu tenho que aceitar as consequências de deixar de ser infantil. E a primeira dela é parar de responsabilizar os outros pelas minhas questões. Isso, principalmente, é crescer emocionalmente. É se tornar, tomar a rédea da tua vida. Isso tira a gente de um monte de posições, de reclamação, de colocar mágoa com o outro, de achar que o outro me magoou, o outro me fez isso, o outro é responsável pelo que eu estou sofrendo, pelo que eu passei, entendeu? Não é. Somos nós que nos magoamos com o que o outro fala, com o que o outro faz, com expectativas que a gente põe no outro, até com o silêncio do outro. Haja visto que estava cheio de gente com raiva de Adão. Espelhos da alma. Capítulo 8. Muitas vezes, por mais incômoda que pareça uma situação, o ego imaturo vê ganhos em permanecer na qual se encontra, mesmo reclamando dela, e dessa forma boicotamos a mudança que dizemos querer. É isso aí, gente. E às vezes a gente não percebe isso. Quando a gente não está conseguindo mudar alguma coisa, você está ganhando. E às vezes o ganho a gente esconde inconscientemente, sabe?
Às vezes é ganho em atenção, sabe? Às vezes é ganho das pessoas assumirem as coisas para nós, que nós somos tão coitadinhos, não dão conta. Aí o outro assume, a gente acha muito bom. Uma coisa, né, Vânia, a gente vê a pessoa fica acomodada no serviço, a hora que é mandada embora, a pessoa floresce, faz um outro trabalho, descobre alguma coisa muito maior, muito melhor, mas estava ali acomodada, sem querer sair dali, porque era cômodo ficar ali. Aí quando é mandada embora, porque não tem jeito, assim, ó, foi mandada embora, aí que dá o clique e que faz a mudança, né? Às vezes sai, né? Às vezes, né? Como se diz, uma sacudida da vida, né? Porque às vezes eu vejo, aí você põe todo o processo que eu não tenho a menor ideia por que que eu fui escolhida. Tá? Escuto muito isso por aí. Então, então o que que ele está falando, gente? Olha o que que ele está falando. Mesmo que eu esteja reclamando e eu fale com você que eu não gosto, que eu quero que mude, que eu não quero que seja assim. Olha lá, vê ganho. Você tem algum ganho inconsciente que você está tendo? Tá? Alguma coisa tem, pode procurar. É isso que a Jona fala. E por isso a gente boicota, olha que coisa séria, boicota a mudança que a gente quer ter. Alguns aspectos mascaram esse comportamento autodestrutivo, como a autodesvalorização, a autocondenação, muito próximos do orgulho e vaidade. Para Rolomei, a autocondenação, substituto da autovalorização, fornece ao indivíduo um método de evitar uma confrontação honesta e franca com seus problemas de isolamento e desvalorização, e inclina para uma pseudo-humildade. Então, gente, a autodesvalorização, o outro lado da moeda dela, qual que é? É a mesma moeda, são dois lados. De um lado eu desvalorizo. E a autovalorização. Exatamente. É a mesma moeda. Se um está no consciente, o outro está no inconsciente. E olha o que ele fala: isso é vaidade e orgulho. É uma forma de vaidade eu falar mal de mim mesmo. Olha que coisa. E a pessoa acha que está pseudo-humildade. Acha que isso é humildade. Né? Aí a gente fala mal de nós mesmos. Olha só. E isso é uma maneira de eu não precisar mudar. Porque aí eu já falo mal de mim mesmo, e aí vão dizer, já está aceito que eu sou assim, e eu não preciso tomar uma providência. Fica como assim. É mais que um coitadinho, é um posicionamento mais rígido em relação a olhar para mim, tá? E esse método evita uma confrontação honesta e franca com meus problemas, né? Então, muito cuidado quando a gente fala mal da gente mesmo. Isso é uma forma de fugir da mudança. Eu não preciso mudar, tá? De jeito nenhum de se condenar, né? Nossa, eu sou uma pessoa muito orgulhosa, não presto, sabe? Né? Eu sou muito vaidosa, esse tipo de fala, né? É uma fala, igual ele falou, por trás está orgulho e vaidade. A pessoa acha que ela está sendo humilde, né? Mas não está, não. Então, se desvalorizar é um caminho de fuga, de não precisar mudar. Ok? Mantendo uma postura falsa de humildade, tenta fazer com que os outros estejam a seu dispor e resolva seus problemas, enquanto se nega ao confronto que lhe cabe, permanecendo na ilusão do controle. Olha o ganho aí. Eu não presto, eu não dou conta, as coisas são difíceis, né? Eu não tenho inteligência suficiente para isso, né? Então, em vez de aprender,
pedir alguém para ensinar, não, eu não dou conta, não consigo aprender, não sei o quê. Por quê? Porque os outros vão fazer para você, né? É isso aí. Tenta fazer com que os outros estejam a seu dispor. Gente, isso é uma maneira de escravizar o outro. Colocar o outro como servo seu e resolva seus problemas. Olha o ganho disso. Você transforma o outro em seu servo. Pode ser filho com mãe e pode ser mãe com filho, né? Pode ser em qualquer um, pode ser amizade, né? Aí eu não dou conta de fazer isso, mamãe faz. Tá bom? Alguém quer comentar alguma coisa? E aí, olha o que ela fala, na ilusão do controle, isso tem a ver com controlar o outro, tá? Você usa isso para controlar o outro. Tornar o outro dependente da gente, porque a gente pensa isso aí, eu precisando do outro, mas muitas vezes eu faço isso com filho, com marido, para ele ficar dependente de mim. Então eu deixo ele com essa ilusão de que ele não dá conta, que aí precisa de mim para fazer. Eu mantenho controle sobre ele. Escravo meu, não deixa ele crescer, esse é gente. Esse é os dois exemplos que a gente mais vê por aí. Ô, Vânia, Oi. deixa eu te perguntar. É diferente de você procurar ser útil em alguma circunstância, né? Esse controle, essa coisa toda é diferente, né? Tem alguma coisa que eles se ligam. Bom, Edna, vamos abrir aqui para ver se esclarece para nós. Olha bem, eu entendo que ajudar o outro é diferente de fazer para o outro, tá? Então, vamos supor, vamos pegar um exemplo bem tosco, tá? Se uma criança está brincando aqui, deixou os brinquedos dela espalhados, é ela que tem que juntar esse troço aqui. Eu posso ajudar, mas ela tem que fazer junto. Outra coisa é eu pegar tudo e guardar para ela. Não foi ela que espalhou? Ela que junte. Então, a mesma coisa. E é perigoso porque essa necessidade de controle do outro ela é inconsciente. Então, até onde eu estou fazendo por amor e aonde eu estou fazendo por controle. Então, eu penso assim, Edna, que essa linha tênue está no eu ajudo o outro, mas eu não assumo para o outro. A vida do outro. Vocês conseguem perceber a diferença, gente? Então, você vê a dependência, por exemplo, em relação a filho. É o que eu mais vejo na população brasileira, com os meus anos todos de pediatria. Os meninos parecem que estão morando no hotel, como diz a Alessandra, não faz nada em casa. Você está criando o quê? Entendeu? Por quê? Porque você quer ser a rainha do lar. Aí eles não fazem, não tem uma obrigação dentro de casa. Você que cozinha, você que lava, você que arruma, você que faz tudo dentro de casa. Você está criando escravo para você, para depender de você. Você não está criando filho para ser independente e se cuidar na vida, não. Não está. É o que eu mais vejo na educação brasileira, é isso. Não, meu filho tem que só estudar. Não. Entendeu, Edna? Então, é umas Entendi. coisinhas que você mantém o controle do outro. Porque Que você... às vezes, Vânia, você faz o primeiro movimento de ajudar ou de fazer alguma coisa. E aí, a outra parte, né, que a gente acha que está beneficiando, também não tem certeza, cria essa dependência. Então, quer que estenda isso até, sei lá, né, não sei quando. E quando você coloca um limite, aí você já deixa de ser a pessoa, né, que foi positiva para o assunto. Porque Né? Porque eu acho assim, tem que ter um limite, né? Você vai carregar, ajudar o outro a dar assim, depois vai ficar independente. Pois Né? é porque na psicologia existe
uma percepção que a gente tem do outro. Se eu deixo o outro avançar muito num espaço que é meu, quando eu ponho um limite que ele tem que recuar para dar o espaço que é meu, ele reage como se eu estivesse sendo agredido. Porque para ele aquele espaço já era dele. E não era dele, nunca Não foi. era dele. Mas por que Exato. que eu deixei ele invadir? Por algum motivo. Aí que está o negócio da gente não pôr culpa nos outros. Por que que eu deixei? Aí eu tive um ganho. Aí Algum ganho eu tive. algum ganho. Nem que seja para ser chamada da melhor mãe de Belo Horizonte. Nó. Não, mas aí eu perco para a turma Não toda dele, aí. entendeu? Que aí que está o problema, para ele achar que eu sou uma mãe maravilhosa, né? E eu não tenho que esperar elogio de filho, não. Educação não passa por receber elogio, não. Então, Não, a questão que eu acho que, mesmo quando não dá conta de fazer sozinho, alguma coisinha ali aguenta. E a gente vê isso, gente, olha, no livro Renúncia. vê. A Alcione, ela tinha 3 anos de idade. Ela ia nas compras, ajudar a fazer as compras, com uma sacolinha piquititinha. Voltasse com um chuchu, mas ela voltava, ajudava em alguma coisa. Era o que ela dava conta O que de ela dava carregar, conta. mas ela fazia. Mas ela fazia. Então, assim, alguma coisa ela conseguia ajudar. Mas não é porque ela tem 3 anos que ela não dá conta de fazer nada. Não, senhora, alguma coisinha ela dá conta de ajudar. Então, eu acho que falta. A gente tem que confrontar com a educação de outros povos para a gente perceber o quanto a educação brasileira é dependente. Porque nos outros lugares não são assim. A gente tem que ler, tem que ver que não é assim. Isso é extremamente danoso. Aí vem a cobrança emocional. A TT fala que a mãe faz, depois aí os meninos crescem, e ela fala, eu que faço tudo nessa casa. É para mostrar, vocês estão lembrando que vocês tudo depende de mim aqui. É isso que ela está falando. Vocês estão me devendo alguma coisa aqui, que eu estou fazendo tudo aqui nessa casa. Então é a caderneta de poupança, né? Você está fazendo hoje para tirar amanhã com juros, correção monetária, Aí o outro não cálculo sabe que fiscal. a dívida existe, ele não Paga não. Carl Rogers afirma: não podemos mudar, não nos podemos afastar do que somos enquanto não aceitarmos profundamente o que somos. Então a mudança parece operar-se quase sem ser percebida. Autoaceitação é entender que não há nada de errado conosco em essência, mas sim na nossa postura e forma de encarar a vida. E aí a gente chega lá na tal da sombra da Joana, que é a mesma coisa, gente. A cobiça que habita em mim é a sombra, é a mesma coisa, a inveja que habita em mim. Então eu tenho que aceitar isso, eu tenho que aceitar esse ato de meu. Mas não é me identificar, isso é uma parte minha, eu tenho que aceitar. Porque se eu não aceitar, eu não consigo mudar. Se eu nem sequer sei que eu tenho isso, não tem como mudar. Então, por isso que Paulo vai falar, a lei não salva, mas ela tem um papel importantíssimo. E o primeiro deles é que quando ela me proíbe de me fazer alguma coisa, e eu tenho um impulso para fazer, para me perceber que esse pecado habita em mim. Não tem jeito de mudar. Em essência, nós não estamos nada de errado. Nós somos divinos, gente. Nós somos feitos por Deus. Agora, a minha postura e maneira de encarar a vida é que está errado. Principalmente porque eu encaro a vida querendo prazer imediato, né? Eu procuro, às vezes, sucesso, às vezes estou procurando coisas, o ter, né? E não o ser. Isso tudo são posturas incorretas diante da vida.
E nós nos vencemos quando reconhecemos nossas limitações e a postura inadequada perante a vida. Quando temos coragem de assumir a responsabilidade pelos erros cometidos ao longo do caminho e fazer o que precisa ser feito para corrigir ou remediar a situação. Quando reconhecemos que nós mesmos, somente nós, somos capazes de transformar as nossas vidas. Só nós somos capazes de transformar, né, gente? Então, olha bem, eu preciso saber que minha postura está inadequada. E o que Paulo veio, Emmanuel veio trabalhar hoje, né? As dificuldades e a dor, você está com postura inadequada em relação a ele. Ao invés de ser aprendizado, você está vendo isso como uma punição. E não é. Então, o que acontece? É a postura inadequada. E eu assumir a responsabilidade é sair da culpa. É sair da culpa e corrigir, remediar o que é possível. E aí podemos nos transformar. Vocês lembram que a gente muda de consciência somente assumindo a responsabilidade. Vocês lembram disso? A consciência de sono e a consciência acordada, que é diferente de uma para o outro, assumir a responsabilidade. Então, aí vamos voltar lá, né? Logo tornou-se bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, porque a lei é boa, é santa e justa. O objetivo dela é fazer o bem, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se fizesse excessivamente maligno. Eu preciso ser confrontado com essa parte, que as consequências do meu pecado, para ver o quão ruim ele é. Porque senão eu não vou querer mudar. Não vou querer me desgostar dessa posição. Vamos ver que a gente para aqui.